Poucos episódios da Guerra Fria tiveram um impacto tão profundo quanto a invasão soviética do Afeganistão em 1979 e a subsequente retirada em fevereiro de 1989. Para muitos, a cena dos últimos blindados cruzando a Ponte da Amizade sobre o rio Amudária rumo ao Uzbequistão soviético simbolizou não apenas o fim de uma guerra desastrosa, mas também o prenúncio da derrocada da própria União Soviética. Mas a questão permanece. A saída soviética foi uma derrota inequívoca, comparável ao Vietnã dos Estados Unidos, ou pode ser interpretada como uma retirada estratégica, planejada para minimizar danos e salvar prestígio? Em dezembro de 1979, Moscou enviou tropas ao Afeganistão sob a justificativa de proteger um governo socialista aliado e garantir a estabilidade regional. O que parecia à primeira vista uma operação limitada transformou-se em um conflito prolongado de quase 10 anos. A URSS acreditava que poderia rapidamente estabilizar o governo do Partido Democrático Popular do Afeganistão, PDPA, e esmagar os rebeldes, mas o que encontrou foi uma guerra de guerrilha implacável, conduzida pelos Mujahedin, combatentes tribais e religiosos, que, com apoio maciço dos Estados Unidos, Paquistão, Arábia Saudita e outros países, resistiram com ferocidade. O terreno montanhoso, as redes de apoio transfronteiriço e o fornecimento de armamentos modernos, sobretudo os mísseis Stinger, a partir de 1986, tornaram a guerra insustentável para os soviéticos. O envolvimento soviético teve um preço altíssimo. 15 mil soldados soviéticos mortos, mais de 35 mil feridos ou mutilados, centenas de aeronaves e milhares de veículos destruídos. Um custo econômico bilionário para uma URSS já em crise. Além das baixas materiais, havia o fator psicológico. Soldados retornavam traumatizados, a opinião pública interna se tornava cada vez mais crítica e o conflito passou a ser chamado de Nosso Vietnã dentro da União Soviética. Externamente, Moscou enfrentava condenação internacional, inclusive boicotes como o das Olimpíadas de Moscou em 1980. O Afeganistão se tornara um peso político e diplomático insustentável. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu a liderança soviética. Diferente de seus antecessores, ele reconheceu abertamente que o Afeganistão era uma ferida sangrenta. Para ele, continuar a guerra era um erro estratégico, drenava recursos, destruía a imagem da URSS e não apresentava perspectiva de vitória clara. Gorbachev, então, iniciou um processo de negociação, diálogo com os Estados Unidos e o Paquistão visando um acordo internacional. Pressão sobre o governo afegão pró-soviético, liderado por Mohammad Najibullah, para que buscasse uma reconciliação nacional. E planejamento gradual da retirada, acompanhado de operações militares que buscavam mostrar força até o último momento. Esse reposicionamento culminaria nos Acordos de Genebra de 1988, que oficializaram a decisão soviética de se retirar totalmente do Afeganistão. A retirada soviética foi organizada cuidadosamente para não parecer uma fuga desordenada. O processo ocorreu em duas etapas principais. A primeira fase, de maio a agosto de 1988, aproximadamente 50% das tropas foram retiradas, mas forças substanciais permaneceram para sustentar o governo de Cabul e repelir ofensivas dos Mujahedin. A segunda fase, de novembro de 1988 a fevereiro de 1989, as últimas unidades começaram a deixar o país, conduzindo operações defensivas até o final. Em 15 de fevereiro de 1989, o último comandante soviético no Afeganistão, o general Boris Gromov, atravessou a Ponte da Amizade a pé, declarando que não havia um único soldado soviético restante em território afegão. A cena foi televisionada ao redor do mundo, simbolizando o fim de uma era. A interpretação desse episódio varia. Argumentos para a derrota. A URSS não conseguiu subjugar os Mujahedin apesar de 10 anos de guerra. Perdeu milhares de homens, recursos e prestígio internacional. A imagem de superpotência foi profundamente abalada, contribuindo para a crise que levaria ao colapso soviético em 1991. O próprio regime aliado em Cabul cairia poucos anos depois, em 1992.
Argumentos para retirada estratégica. A retirada foi organizada e negociada, evitando uma debandada caótica. Durante 3 anos após a saída, o governo pró-soviético de Najibullah conseguiu se manter no poder, o que sugere que Moscou deixou o Afeganistão em condições de resistir temporariamente. A operação demonstrou disciplina militar, evitando que o último ato fosse uma derrota humilhante no campo de batalha. Para Gorbachev, a saída fazia parte de uma estratégia maior, de descompressão internacional e de reformas internas, perestroika e glasnost. A retirada soviética do Afeganistão foi um divisor de águas. No Ocidente, foi vista como a maior derrota da URSS desde a Segunda Guerra Mundial. Para os Mujahedin, foi uma vitória épica, interpretada como o triunfo da fé islâmica sobre uma superpotência. Esse simbolismo alimentaria o crescimento de movimentos jihadistas nas décadas seguintes. Na URSS, acelerou a percepção de fraqueza do regime, contribuindo para o colapso do bloco comunista no leste europeu e a dissolução da própria União Soviética em 1991. A retirada soviética do Afeganistão em 1989 pode ser vista de 2 maneiras complementares. Do ponto de vista militar e político, representou uma derrota, porque Moscou não conseguiu alcançar seus objetivos, sofreu enormes perdas e saiu deixando um país instável. Contudo, do ponto de vista operacional, a saída foi cuidadosamente planejada, o que permitiu apresentá-la como uma retirada estratégica, preservando alguma dignidade para as forças armadas soviéticas. Em última análise, o Afeganistão mostrou mais uma vez aquilo que a história já havia revelado. Trata-se de uma terra indomável, onde grandes impérios, do britânico ao soviético e mais tarde o americano, enfrentaram derrotas, não tanto por falhas técnicas, mas porque as montanhas, os vales e a resistência de seu povo transformam qualquer ocupação em um pesadelo sem fim.